Olá, bem-vindos ao canal Enfermagem na Real. Eu sou a Rutiana e hoje vamos falar sobre primeiros socorros em emergências psicológicas. Já estamos na 6ª aula da playlist de primeiros socorros. Se você ainda não assistiu às aulas 1 a 5, recomendo que assista para você entender muito mais sobre os primeiros socorros. O link está na descrição. Aproveita e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Roda a vinheta! Na aula de hoje de primeiros socorros em emergências psicológicas, vamos falar sobre o que são emergências psicológicas, sua definição e objetivos. Vamos falar também sobre os princípios dos primeiros socorros psicológicos de acordo com a Cruz Vermelha Internacional. Você sabe quais são as habilidades fundamentais para prestar os primeiros socorros psicológicos? E quais são os sinais para prever comportamentos agressivos? Você verá também a abordagem a nível de primeiros socorros, ou seja, o que fazer e o que não fazer em situações de emergência psicológica. Os primeiros socorros psicológicos têm como objetivo dar suporte às pessoas em situações de sofrimento e com necessidades de apoio, assim como os primeiros socorros em emergências traumáticas ou situações de emergência clínica. Os primeiros socorros em emergências psicológicas podem ser realizados por qualquer pessoa que esteja em condições psicológicas e físicas para auxiliar, desde que tenha orientações básicas de primeiros socorros psicológicos. Então, não é algo que apenas profissionais da saúde podem fazer. Entretanto, não é um atendimento psicológico profissional, e muito menos a definição de um tratamento. Os primeiros socorros psicológicos abrangem uma infinidade de situações, desde desastres naturais e atentados em comunidades, passando por acidentes, perda de entes queridos, violências, crises individuais, surtos psicóticos, alterações comportamentais e psiquiátricas, entre outros. Antes de adentrar nos primeiros socorros psicológicos, é importante compreender os conceitos de crises e de emergências psicológicas, pois isso ajuda em melhorar o atendimento à vítima. Crises são as respostas emocionais intensas com aspecto ameaçador. O sujeito não encontra estratégias pessoais para lidar com as emoções e, por isso, se desorganiza emocionalmente. Já emergências são eventos desencadeadores de estresse pela exposição a um perigo imediato à integridade física e emocional das pessoas envolvidas e requer ações imediatas. Assim, os primeiros socorros psicológicos atuam como intervenções breves que buscam reduzir o sofrimento inicial desencadeado por contextos de crises ou de emergências. Os princípios dos primeiros socorros psicológicos, tanto em situações de crise quanto em situações de emergência, são acalmar e dar o devido apoio para a pessoa não se sentir sozinha e desamparada. Outro princípio é abordar as necessidades emocionais e sociais, pois muitas vezes estão interligadas, até porque questões sociais podem servir como gatilho para alterações no estado emocional que necessitem de cuidados de primeiros socorros psicológicos. Assim, é importante ajudar as pessoas a suprir suas necessidades básicas, por exemplo, alimentação, água e informação. A pirâmide das necessidades básicas, desenvolvida por Maslow, retrata essa questão. Portanto, os primeiros socorros psicológicos consistem em oferecer apoio e cuidados práticos, não invasivos, sendo necessário avaliar necessidades e preocupações, ajudar a pessoa a suprir suas necessidades básicas, escutar e não só ouvir. Escutar é avaliar e interpretar a situação. É fundamental não pressionar a pessoa a falar, além de acalmar e não julgar a vítima. Antes de iniciar os primeiros socorros psicológicos, é fundamental seguir as orientações da Cruz Vermelha Internacional. Assim, na abordagem de primeiros socorros psicológicos, temos 3 pontos importantes, que são
observar, escutar e ligar. Devemos observar o quê? O máximo de informações sobre a ocorrência, ou seja, quantas pessoas envolvidas, quem precisa de ajuda, nome e idade da vítima, onde aconteceu essa ocorrência. Entender o que aconteceu no local e por aí vai. Essas informações são de extrema importância para o serviço especializado que vai cuidar do caso. Além de observar quem precisa de ajuda, você deve observar se no local há riscos de lesões físicas, como, por exemplo, altura ou objetos perigosos. Por isso é importante essas observações, pois lesões físicas podem evoluir para uma emergência traumática, como um corte profundo, hemorragias extensas, etc. Ou pode acontecer uma emergência clínica, quando a pessoa com alterações no estado mental apresenta convulsões, desmaio, AVC, parada cardíaca e muitas outras complicações. Observar também as necessidades básicas e práticas que podem ser resolvidas naquele momento, como é o caso de uma pessoa exausta que precisa de descanso ou com fome, sendo necessário um alimento. Observe as reações emocionais que a pessoa apresenta, como euforia, raiva, depressão ou violência. O segundo ponto é escutar. A escuta deve ser ativa, ou seja, você deve escutar mais do que falar. Escute para entender o que aconteceu e aceite os sentimentos da pessoa vulnerável, mesmo nos casos de alterações emocionais e de consciência, para não piorar a situação. O importante é acalmar a pessoa e não julgá-la. Pergunte para a pessoa o que ela precisa ou o que está acontecendo, ao invés de perguntar como você pode ajudar, pois nunca devemos prometer algo que não será cumprido. Por exemplo, há situações que a pessoa pode apresentar alterações no estado mental e comportamental, ele pedir uma faca ou uma arma. Obviamente, você não entregará esses objetos para a pessoa. Por isso, seja sincero e não prometa algo que não vai ser cumprido, e nem finja ou faça de conta, para não perder a confiança da pessoa. E o que devo responder se a pessoa me perguntar ou me pedir uma faca? Seja sincero e diga: não posso fazer isso, pois coloca você e outras pessoas em risco, mas me diga o que está acontecendo com você. Vamos conversar para resolver isso juntos? Após observar e escutar, você terá informações práticas e, assim, conectar apoio social e familiar para ajudar a vítima. Se você verificar que chegou uma pessoa com raiva ao invés de ajudar a acalmar a vítima, e que essa pessoa pode ser a causa do surto na vítima naquele momento, então afaste essa pessoa para não piorar a situação. É importante ligar para os serviços especializados, como equipes do SAMU, bombeiros e pessoas treinadas para lidar com situações de suicídio, surto psicótico, entre outros fatores. Lembrando que o prestador de primeiros socorros nem sempre dá para resolver tudo, e se não for seguro se aproximar da vítima, peça ajuda para os serviços especializados com técnicas para essas situações. É fundamental algumas habilidades para prestar os primeiros socorros psicológicos. Primeiramente, tem de saber avaliar uma situação, ou seja, entender o que está acontecendo, qual é a demanda, e no caso de potenciais riscos, você deve recuar. Então, avaliar a situação é prever ou identificar riscos reais para você e para outras pessoas. Não se envolver e assim evitar agravos. Por exemplo, não se deve se aproximar de uma pessoa violenta armada. Outra habilidade do prestador de primeiros socorros psicológicos é pedir ajuda quando necessário, ou seja, você já observou, escutou e ganhou a confiança da vítima, mas algo aconteceu por algum motivo, seja por algo que você disse ou que outra pessoa disse, e você perdeu o controle da situação. Então, o melhor é recuar e pedir ajuda para o serviço especializado. O prestador de primeiros socorros tem de saber a hora de parar e até quando vai a sua competência para não colocar em risco a sua própria vida.
A terceira habilidade é reconhecer os padrões comuns de reações às crises, através da linguagem verbal e não verbal. As expressões faciais, como expressão de tristeza, choro, raiva, desconfiança e muitas outras expressões, com a observação, é possível saber as intenções da pessoa, pois a ação vem de acordo com o que a pessoa está sentindo. E a quarta habilidade necessária para prestar os primeiros socorros psicológicos é gerenciar as emoções e manter a calma. É fundamental gerenciar as próprias emoções. Nunca bata de frente ou desrespeite os sentimentos e emoções da pessoa, como rir da situação e falar mais alto. Deixe claro o seu propósito, que é fazer o que está ao seu alcance para ajudar a pessoa. O prestador de primeiros socorros que quer intervir sem fazer a observação corre o risco de não ver os sinais de comportamento agressivo e se coloca em risco. E como prever o comportamento agressivo? Através da observação de sinais comportamentais agressivos, sejam sinais verbais ou não verbais. Nos sinais verbais, a pessoa demonstra suas intenções através das expressões faciais e da postura corporal. Por exemplo, rosto vermelho, punhos e mandíbulas cerradas são sinais de raiva e a pessoa pode ficar violenta. Outros sinais que a pessoa pode apresentar é evitar o contato visual, olhos marejados, o rosto pode ficar mais corado ou mais pálido, bater portas, chutar coisas e jogar objetos. Assim, o semblante e a postura do corpo falam muito dos sentimentos e das intenções da pessoa. Por isso, ao observar esses sinais, você aumenta a sua segurança. Percebam que nos primeiros socorros psicológicos, antes de prestar apoio à vítima, temos de avaliar todos os pontos falados aqui, que é a observação, a escuta, reconhecer e gerenciar emoções, pois se não fizer isso, você se colocará em uma situação de risco ou agravará a atual situação. Na abordagem nos primeiros socorros psicológicos, são utilizadas algumas técnicas. Então, ao atender uma vítima de emergência psicológica, a primeira coisa é o autocontrole. Mantenha-se calmo para agir com a razão e não com a emoção. Em seguida, seja honesto. Não prometa algo que não possa ser cumprido, ou seja, estabeleça limites. Fique ao lado da pessoa em 45 graus, ou pelo menos a um braço de distância, para não ser atingido de frente e para dar tempo de você dar um passo para trás e se proteger. Cuidado com a sua postura. Cruzar braços e encarar é uma forma de afrontar a vítima, que pode ficar ainda mais violenta, e sua voz deve ser calma e não elevada. Esses cuidados parecem óbvios, mas na hora da emergência, muitas pessoas ficam sem saber como agir. Comporte-se apropriadamente, considerando a cultura, a idade, o gênero da pessoa e, em certos casos, é preciso improvisar a fala e o comportamento, ou seja, improvisar a linguagem de uma forma simples e objetiva. Ser otimista, diga que as coisas vão melhorar e não entre em uma visão negativa. E tirar o foco no problema pode ajudar a pessoa a se acalmar. Essas são algumas das abordagens para ser realizadas durante uma emergência, ou seja, o que você deve fazer. Todas as aulas têm embasamentos científicos e deixo na descrição a bibliografia completa. Para não perder nenhuma novidade, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. O que não fazer na abordagem nos primeiros socorros psicológicos? Não ser provocador, com respostas sarcásticas e com tom de voz agressivo. Não invadir o espaço pessoal. Não force a pessoa a receber ajuda e não seja agressivo. Não fale mais do que escutar. Mas é claro que durante a escuta, você tem também que argumentar. Outra questão é não concorde com tudo, para não prometer o que não pode ser cumprido. Saiba conversar sem confrontar a pessoa, pois ela pode estar apresentando alterações da realidade devido a alguma patologia mental, como é o caso, por exemplo, da esquizofrenia. Na aula de hoje abordamos uma visão geral de primeiros socorros em emergências psicológicas,
mas cabe ressaltar que há temas específicos, como a angústia mental, em decorrência de eventos traumáticos, ideação suicida e luto. Essas questões, esses assuntos serão tratados em outro momento, pois são temas muito específicos e amplos. Nos primeiros socorros em emergências psicológicas, não se usa o kit de primeiros socorros. Porém, se a vítima evoluir para uma emergência clínica ou traumática, é bom que você tenha o seu kit para conter um sangramento ou fazer uma reanimação, por exemplo. A nossa próxima aula da playlist de primeiros socorros será sobre emergências domésticas. Te espero lá! As referências bibliográficas estão na descrição. Dê o joinha e inscreva-se no canal para receber as notificações de mais conteúdo. Até a próxima aula! Tchau!